Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, que é o assunto de módulos. Vocês lembram que nas aulas anteriores, nas primeiras aulas, eu comentei sobre módulos? Pessoal, módulos nada mais é do que pequenas unidades de software. Muita gente confunde, muita gente tem algumas literaturas defende que módulos podem ser também mini aplicações, tá? Mas isso aí é tudo a mesma coisa. Resumindo, você tem pequenas unidades que têm os seus próprios controllers, que têm os seus próprios views, têm seus próprios módulos, seus próprios components, seus próprios filtros, etc e tal. Vamos a exemplo, você tem um módulo financeiro, você tem um módulo de estoque e você tem um módulo, por exemplo, de caixa. Você pode muito bem, em cada módulo, dizer os seus próprios controladores, seus próprios views, seus próprios filtros, e enfim, ficar uma coisa mais modulada, como diz o próprio nome módulos. Vocês vão ver que é muito simples criar um módulo e sua aplicação fica muito mais organizada. E quanto mais modulada sua aplicação ficar, mais reutilizável também ela fica. Exemplo, se você tem um módulo financeiro no seu cliente X e o seu cliente Y tem o mesmo módulo financeiro, basta você copiar esse módulo que você fez no cliente X e colocar lá no cliente Y. Fica realmente uma coisa mais modularizada. Não sei se vocês já viram o conceito de alguns sofás modulares. Eu vou colocar aqui alguns exemplos, algumas imagens de um sofá modular. Vocês podem ver que vocês podem encaixar, pode tirar a parte de trás, pode criar a parte de frente. A parte do escuro pode virar um banco, pode virar uma cama de solteiro. Então esse é o conceito de uma coisa modular. E aqui no eFramework, assim como outros frameworks, tem essa história de modularização. Você pode pegar um módulo financeiro que está na sua aplicação X e jogar no que está na sua aplicação Y, fazendo algumas pequenas modificações que deve ter de prática e pronto. Modulado, módulo, modulado. Ah, entendi, modulado. Vamos lá para a minha IDE, vamos aqui pegar a Storm e vamos ver como funciona esses módulos. Vamos lá. Bom pessoal, estou aqui já na minha IDE, no PHP Storm. Antes de começar a mexer aqui em código, mexer em pastas, eu vou mostrar aqui qual é a classe base para a gente estender o nosso módulo. Essa classe Module do namespace eBase é exatamente a classe que nossos módulos devem estender, tá? Aqui vocês podem ver as propriedades, podem ver seus métodos e a gente vai abordar algumas propriedades que eu ponderei como importante para a nossa aula. Bom, vamos aqui na nossa aplicação. Isso aqui é aquela aplicação do Composer que a gente fez nas últimas aulas. Na raiz da minha aplicação, gente, eu vou criar uma pasta chamada Módulos. Beleza? Essa pasta, sim, esse diretório tem que ter o nome de módulo. Eu vou criar aqui um módulo chamado financeiro. Então eu vou criar uma pasta dentro da minha pasta módulos chamado financeiro. Dentro da minha pasta financeiro, eu vou criar uma classe, certo? Chamado financeiro módulo. Não precisa desse sufixo módulo, tá? É apenas uma convenção. Poderia ser só financeiro. Eu vou colocar dentro do namespace app financeiro, módulos, né? Módulos financeiro. Minha pasta já foi criada, já está dentro do meu namespace. Vou remover esse comentário aqui. De cara já vou estender aqui, certo? A minha classe módulo, certo? Vou deixar essa classe por enquanto assim, já a gente vai voltar. Vamos continuar aqui a montagem da estrutura do nosso módulo. Dentro da pasta financeiro, gente, vou criar uma pasta chamada Controllers. E vou criar dentro da pasta financeiro também uma pasta chamada Views. E vou criar uma outra pasta, chamada Models. Tá? Bom, dentro de Views a gente vai ter a pasta de layouts, caso tenha algum layout específico para esse módulo, tá? Mas por enquanto não temos. Dentro de Controllers eu vou criar um Default Controller. Default Controller. Vou colocar dentro do namespace app módulos financeiro controllers. Vou tirar aqui esse comentário, tirar aqui esse namespace
Vou estender aqui na minha classe controller, que isso aqui vocês já viram em aulas passadas. E já que eu criei o default controller, já vou criar aqui minha pasta que vai ser referente ao controller default. Pronto, a estrutura básica, o meu esqueleto já está, do meu módulo já está pronto. É bem simples, não tem muito segredo aqui, tá? Bom, controllers, modos, views, você já está careca de saber como que funciona. É a mesma coisa do controllers, modos e views aqui da aplicação que a gente estava mexendo em aulas passadas, tá? É o mesmo sistema, tá bom? É a mesma coisa, não tem muito o que mexer aqui. O único cara que eu tenho que detalhar para vocês é o financeiro módulo. Então vamos para ele. Vou tentar explicar e tentar ser o mais claro possível. Eu vou sobrescrever aqui o método init, tá? Esse método init é como se fosse um construtor, o construtor dessa classe, tá? Se você quer fazer qualquer tipo de configuração, se você quer de repente fazer algum tipo de parametrização específico para o módulo, você faz aqui dentro desse init, certo? Que ele é o construtor do nosso módulo. Por exemplo, se eu quiser fazer this params, vou botar aqui nome igual aqui Hilderson, this params, sobrenome, Senna. E assim você pode criar outros parâmetros específicos para esse módulo. Esses parâmetros que você está criando aqui vai ser específico do financeiro, tá? De repente você poderia colocar outras coisas, como de repente limite de crédito, centro de custo, padrão, coisas específicas de uma rotina financeira, tá? Uma dica importante para essa configuração, você poderia fazer assim, ó. Você chama o i configure. E aqui você passa o objeto que é o próprio módulo e passa um array de configurações aqui. Não entendi isso, como isso quer, o que você quer dizer com isso? Se você quiser colocar vários parâmetros, você pode colocar em um arquivo de configuração, um arquivo como web.php, é muito fácil. Ó. Eu vou dar aqui um require, vou fazer underline, e vou dizer que esse carinha vai ficar dentro de config barra financeiro, botar main, vai ficar um padrão, .php, certo? E aqui dentro da minha pasta financeira eu vou criar aqui um diretório, isso aqui já é plus, tá gente? Isso aqui já é adicional. Eu vou criar aqui uma pasta chamada config e vou aqui criar um arquivo chamado main. Pronto, vou remover aqui esses comentários e vou fazer o mesmo modelo que tem os nossos arquivos de configuração. Vejam só, vou dar um return e posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer com que algum componente seja carregado somente para esse módulo de financeiro. Componentes somente deste módulo. E posso criar parâmetros para esse módulo. Vamos lá, vamos criar aqui limite de crédito. Vou colocar aqui 12.000. Vou colocar aqui, por exemplo, centro de custo. Vou colocar aqui recursos humanos. Eu tô pegando exemplos aleatórios, tá, gente? Vou botar aqui aceitar valor negativo. Vou colocar true, certo? Bom, isso aqui, esse config main, ele é uma configuração específica do nosso módulo financeiro, só para reforçar, tá? E aqui, certo? Deixa eu importar aqui esse carinha, pronto. E aqui eu estou sendo explícito em dizer que esse arquivo main, ele é uma configuração específica do financeiro, tudo bem? Até aqui, beleza, acho que não tem nada demais, não tem nada complicado. Pessoal, o nosso módulo já está configurado. Na verdade a gente já foi mais do que configurar, nós criamos um arquivinho de configuração para as nossas rotinas e vamos então partir para o controller. Vamos criar aqui uma action chamada action create, certo? Que vai simplesmente dar um render, vai retornar o resultado desse render create, tá? Não vou fazer mais nada do que isso, certo? E aqui na minha view, vou criar aqui dentro de default, vou criar uma view
chamada create. E vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um H1, criação de um registro financeiro. Certo? Aqui vou colocar preencha os dados para criar um registro. Certo? Estou colocando aqui um texto bem aleatório, tá? Pessoal, nosso exemplo já está praticamente pronto, tá? Está praticamente pronto. Models eu não vou criar agora, porque eu acho que só com isso aqui vocês já vão entender. Mas só com isso aqui nós já temos como exemplificar, fazer com que você já entenda, certo? Mas o que a gente fez aqui, certo? O que a gente fez aqui ainda não vai surgir efeito lá na nossa aplicação. Por quê? Porque em momento nenhum eu registrei esse módulo na minha aplicação, tá? Aqui ele só está criado, só está arquitetado, mas a gente não registrou na aplicação. A aplicação ainda não entende esse módulo financeiro, tá? O que é que a gente tem que fazer? É muito simples. A gente vai aqui no nosso config, nosso arquivo web.php, para registrar o nosso módulo, basta criar um índice modules, certo? Não é dentro de components, certo, gente? É fora de components, ó. Ó, aqui tem o nó de components, né? Aqui tem a chave, o array de components, e aqui a gente criou fora, tá? E aqui a gente coloca financeiro, tá? Esse carinha aqui, esse nome é o ID do nosso módulo, que tem que ser também o nome do nosso diretório dentro lá de módulos, tá? Vou criar aqui um array e vou dizer que a classe desse meu módulo é app. Tem que colocar o namespace todinho, tá? Módulos barra financeiro barra financeiro módulo, certo? Pessoal, feito isso aqui, você já registrou o seu módulo e você já pode desfrutar dos recursos que o módulo pode lhe dar, tá? Já estou com a página aberta aqui, vou atualizar. Ó, não deu nenhum erro, então vou tentar fazer o acesso aqui ao módulo. Ó. Antes a gente fazia o seguinte, a gente fazia R igual controller ID, né? Controller ID e action ID, certo? Para a gente utilizar os módulos, basta a gente criar uma camada, digamos assim, a mais, que é o módulo ID. Então a gente faz financeiro, aqui default, e aqui create. Eu coloquei component. Deixa eu ir aqui no configurador. Até interessante que esses erros ocorram. A gente já ir corrigindo e já ir mostrando, tá? É components, né? Vamos ver aqui se vai atualizar. Pronto. Que na verdade era no plural, né? É components. Então a gente já está dentro do nosso financeiro, do nosso controller financeiro. E aqui eu estou registrando nossa action. Aí você me pergunta, mas Kilderson, esse layout aqui é o layout da aplicação principal. Se eu quiser fazer um layout específico para o módulo de financeiro, porque financeiro às vezes tem um relatório, tem uma coisa que tem que ser mais bem trabalhada, como que eu faço isso? Gente, é muito simples, A mesma ideia que a gente faz layout aqui na aplicação, a gente faz também aqui dentro do módulo. Eu vou aqui dentro de Views, Layouts, eu vou criar aqui um layout bem simples, tá? Eu vou fazer melhor, vou até pegar aqui Views, Layouts, vou pegar aqui esse blank, tá? Eu vou copiá-lo, copiei o conteúdo dele, aliás, vou copiar o arquivo, né? Mais fácil, né? Copiar e vou jogar aqui dentro de Layouts, que está dentro de financeiro, tá? Aqui não tem nada esse blank, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de conta que vai ter um H1 dizendo que estamos no financeiro. Aqui, área financeira, certo? Eu vou colocar só isso aqui para vocês verem como vai funcionar, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode colocar um rodapé, podem colocar um menu lateral, podem colocar um menu diferente, enfim. Vocês podem fazer o que vocês bem entender. E lá no meu módulo, aqui naquele meu módulo, lembra? Eu tenho aqui um atributo chamado layout, certo? E aqui eu digo que o layout desse módulo é o blank, que é o que está aqui, né? Você poderia mudar o nome para main também, de repente. Você pode fazer isso tanto aqui como aqui também, ó. This layout é igual a main. Os dois vão funcionar, tá certo? Eu vou sobrescrever mesmo propriedade e vou atualizar aqui Chrome.
Vejam só. Bem simples, muito fácil, né, gente? Muito fácil. E como eu falei a vocês, esse módulo financeiro pode muito bem ser utilizado em outro sistema e você simplesmente basta pegar essa pastinha e jogar dentro da pasta módulos da sua segunda aplicação, que aí a sua aplicação fica modularizada. Agora imagine você ter um módulo de estoque, imagine você ter um módulo de estoque, imagine você ter um módulo, sei lá, um módulo acadêmico. Agora você imagina ter um módulo de autenticação, um módulo de segurança, sei lá, de segurança. Imagine você ter um módulo, sei lá, área do cliente. Então, você pode ter tudo modularizado, tudo dentro de seus conformes. Agora, os módulos eles são melhores usados em aplicações de larga escala, cujas características podem ser divididas em vários grupos, como eu falei aqui, acadêmico, estoque, financeiro. Talvez você numa aplicação pequena não possa notar tanta utilidade, mas quando você tem um sistema com muitas funcionalidades, tem muitas áreas, isso aqui vai organizar muito essa aplicação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a essência de módulos. Eu uso pra caramba módulos, porque minhas aplicações, elas têm muito essa parte financeira, tem essa parte de autenticação, parte de segurança, alguns sistemas meus têm parte de estoque, então eu preciso modularizar. Até porque já reutilizei várias vezes esse módulo. Então, eu só dou uma dica a vocês que vão trabalhar com sistemas médio e grande porte, utilizem esses módulos, que você vai ter uma organização muito top na sua aplicação, beleza? Um forte abraço a todos, galera, e espero ter ajudado vocês. Forte abraço, valeu!